E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Uma conferência anual sobre o aquecimento global das Nações Unidas em Nova Delhi acontece, onde o paleoclimatologista chamado Jack Hall está dando um discurso. Ele alerta aos políticos e poderosos mundiais presentes ali que a Terra em breve enfrentará uma catástrofe polar, que transformará tudo em gelo. Quando um dos políticos pergunta sobre o tempo restante para isso, Jack menciona que pode levar alguns séculos, mas se o uso de combustíveis fósseis não for reduzido, seus netos enfrentarão as consequências. Após a conferência, Jack encontra um representante da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica chamado Terry Hepson, e os dois então começam a conversar sobre suas descobertas respectivas. Enquanto discutem, neva intensamente, o que sugere que as mudanças climáticas já começaram. Ao longo das próximas semanas, condições climáticas estranhas afetam diferentes partes do mundo. No Japão, monstruosos blocos de granizo começam a cair do céu, deixando várias pessoas mortas. Tais pedras de granizo são as maiores já registradas na história da humanidade. Enquanto isso, na estação de monitoramento de Terry, na Escócia, os computadores revelam que partes do oceano estão sofrendo quedas massivas de temperatura. As quedas são tão repentinas e misteriosas que os homens que monitoram as boias pelos computadores acham ser apenas algum defeito nelas. Em outro lugar, na Estação Espacial Internacional, os astronautas notam tempestades gigantescas se formando na troposfera da Terra. Logo em seguida, somos levados a Washington DC, onde Jack está levando seu filho Sam para o aeroporto. Sam é um aluno prodígio que foi convidado para participar de um decátulo, uma competição acadêmica do ensino médio em Nova York. Embora seu pai seja um homem conhecido, Sam parece estar zangado com ele, pois Jack sempre esteve ausente em sua vida devido à sua agenda de trabalho sempre muito ocupada. No entanto, ele garante a Sam que uma vez que ele estiver aposentado, terá todo o tempo para sua família. Mais tarde, quando Sam, juntamente com seus melhores amigos Laura e Brian, chegam em Nova York, eles notam um grande bando de pássaros voando em direção ao oeste, como se estivessem tentando escapar de algo. Enquanto isso, Terry liga para Jack de sua estação de monitoramento e informa para ele sobre suas descobertas. Ele diz que a catástrofe polar pode estar se aproximando mais rapidamente do que pensavam e que não há tempo de escapar. Quando Jack pergunta se realmente é grave, Terry responde que algo assim não acontece há mais de 10 mil anos. Em seguida, somos levados a um centro de monitoramento do clima na Califórnia, onde um técnico está aproveitando o tempo com sua namorada. De repente, ele recebe a ligação de socorro de um homem que revela estar chovendo pedras de granizo em Los Angeles. Ao ouvir isso, o técnico liga a televisão e fica chocado ao ver que as pedras de granizo são do tamanho de bolas de beisebol que devastaram a cidade. Ele imediatamente chama seu chefe e pede para emitir um alerta de tornado no estado da Califórnia, mas já era tarde demais, pois em pouco tempo vários tornados gigantes circulam a cidade e destroem tudo que está à vista. Devido a isso, uma reunião de emergência é realizada no escritório de mudanças globais em Washington DC. Um dos participantes menciona os outros eventos climáticos destrutivos em diferentes partes do mundo e afirma que algo está muito errado, mas não sabem o que. Nesse momento, Jack, que também está entre eles, revela à multidão que tudo está acontecendo devido às correntes geladas do Atlântico Norte, que são causadas pelo rápido derretimento do gelo polar que, por sua vez, é causado pelo aquecimento global. Ele também menciona que é apenas o começo e que em alguns dias o clima ficará ainda pior. Na cena seguinte, Jack se encontra com o vice-presidente e tenta fazer com que ele entenda que a situação é muito crítica. Ele menciona que uma explosão climática polar pode acontecer a qualquer momento, então evacuações em massa nos estados do norte são necessárias. No entanto, o tolo vice-presidente não leva isso a sério e sai andando. Em um outro lugar no Reino Unido, começa a nevar rapidamente, então 3 helicópteros são enviados ao Palácio Real para buscar a rainha. No entanto, em seu caminho, eles passam pelo olho da tempestade, o que faz com que seus instrumentos de controle congelem instantaneamente. Em pouco tempo, as hélices do helicóptero também param de funcionar, e todos eles caem no chão. Um piloto consegue sobreviver ao acidente, mas assim que abre a porta também é congelado instantaneamente até a morte. De volta a Manhattan, Sam e seus amigos tentam voltar para Washington DC, mas todos os serviços de transporte foram interrompidos pela forte chuva. Desesperados para sair da cidade, o trio caminha pelas ruas, porém apenas para encontrar a cidade em completo caos. E para piorar as coisas ainda mais, nesse momento um tsunami enorme aparece do nada e começa a engolir a costa. Os arranha-céus e a Estátua da Liberdade são atingidos violentamente. Sam e seu grupo veem o perigo iminente e correm para o salão da Biblioteca Nacional em busca de se salvarem. Infelizmente, milhares de pessoas não tão sortudas são levadas e mortas pela onda. Mais tarde, Terry liga para Jack e o informa sobre o ar congelante sobre a Europa que derrubou os helicópteros. Isso alarma Jack e, depois de um pouco de pesquisa, ele descobre que a tempestade está se aproximando dos Estados Unidos mais cedo do que o normal. Na verdade, eles têm apenas 48 horas antes que tudo congele. Seguindo isso, ele abre a previsão do tempo, que mostra que 3 sistemas climáticos colossais estão se formando em diferentes partes do mundo.
Eles estão ficando maiores a cada dia e na Europa o caos polar já começou. Enquanto isso, Sam procura desesperadamente por um telefone na biblioteca, pois o local não estava pegando sinal de celular. Depois de um tempo, ele desce para o outro andar e encontra um telefone, que porém está quase submerso na água. Desesperado para ligar para seus pais, ele nada até o local e finalmente faz a sua ligação. Jack fica feliz em descobrir que seu filho está vivo e começa a dar-lhe instruções. Ele diz a Sam para ficar dentro do local e esperar a tempestade passar. Se ele se aventurar do lado de fora, ele vai congelar até a morte imediatamente. Ao ouvir isso, Sam fica preocupado, mas Jack o consola dizendo que ele irá resgatá-lo em breve. No dia seguinte, enquanto todos na biblioteca estão reunindo roupas e suprimentos, eles ouvem um barulho estranho do lado de fora. Quando eles olham pela janela, ficam chocados ao ver um navio cargueiro passando pelo lugar, mas que logo encalha com os destroços de automóveis no fundo. Em um outro lugar em Washington, o chefe de estado está tendo uma reunião e Jack é encarregado de informar a situação. Antes mesmo de começar, ele instila medo em todos, mencionando que o pior ainda está por vir. Ele sugere que os residentes dos estados do sul devem ser evacuados imediatamente e levados para o México. Porém, mais uma vez, como todo bom político, o vice-presidente desaprova uma boa ideia, afirmando que uma evacuação de tal magnitude não é possível. Ele também pergunta o que acontecerá com os residentes do norte, aos quais Jack responde que já é tarde demais para eles. Se saírem de suas casas, congelarão imediatamente até a morte. O melhor que podem fazer é ficar dentro de suas casas e esperar a tempestade passar e, com muita sorte, sobreviver. Surpreendentemente, o presidente aceita o conselho de Jack e ordena a Guarda Nacional para evacuar a população restante para o México. Enquanto isso, o grupo dentro da biblioteca vê um grupo de pessoas caminhando pela água congelada e deduzem que estão indo para os estados mais quentes. Como resultado, eles também decidem se aventurar do lado de fora antes que a neve fique ainda mais profunda. Sam, sabendo do perigo iminente, tenta alertar a todos que é uma missão suicida, porém é completamente ignorado. Logo, todos deixam a biblioteca, com exceção do grupo de Sam e de algumas outras pessoas. Enquanto isso, Jack começa sua viagem para Nova York, junto com seus colegas e melhores amigos Frank e Jason. Como os três já visitaram o Ártico várias vezes para fins de pesquisa, eles estão acostumados com um clima extremo. De volta à biblioteca, Sam e seu grupo vasculham todo o prédio em busca de comida e descobrem algumas máquinas de venda automática. Eles também juntam alguns livros para queimar na lareira. Em outro lugar, enquanto Jack e sua equipe estão viajando pela neve espessa, de repente eles encontram um bloqueio no caminho e são forçados a continuarem a jornada a pé. Eles caminham por algumas horas com dedicação máxima, mas infelizmente quando chegam no topo de um prédio frágil, Frank quebra o vidro e cai dentro. Ele é segurado pela corda de segurança e os dois amigos a agarram, mas então o vidro começa a rachar. Dessa forma, sem escolhas, ele corta sua corda de segurança e se sacrifica para que seus amigos possam continuar a missão. Na biblioteca, Laura de repente fica com febre e desmaia. Preocupado, o grupo começa a procurar a causa e descobre que ela tem uma ferida na perna que pode ter causado uma infecção sanguínea. Uma das mulheres do grupo, que é médica, menciona que Laura precisa urgentemente de uma injeção de penicilina, ou então terá que ter sua perna amputada. Desesperado para salvar sua amiga, Sam decide se aventurar num navio cargueiro próximo, esperando assim encontrar o que precisam. Quando ele está prestes a sair, Brian e o outro cara, JD, também decidem acompanhá-lo. Enquanto isso, o vice-presidente, que agora está refugiado em uma base militar, descobre que o presidente sofreu um acidente e acabou morrendo enquanto era evacuado. E para piorar as coisas, os pesquisadores também descobrem que o olho da tempestade mudou de curso e está indo para a cidade de Nova York. Em outro lugar, Jack e Jason estão se movendo lentamente em direção ao destino deles, mas infelizmente Jason desmaia devido ao cansaço. Como resultado, Jack é obrigado a carregar o seu amigo. Na biblioteca, o trio finalmente sai e segue em direção ao navio cargueiro. No entanto, durante o caminho, o cheiro deles é detectado por uma matilha de lobos famintos que vieram de algum lugar das proximidades. Sam, Brian e JD entram na cozinha do navio cargueiro e encontram a penicilina. Em seguida, procuram mais suprimentos pelo local, mas são atacados pela matilha de lobos. Sam e Brian conseguem escapar para outra sala, mas JD é severamente mordido. Ainda assim, eles conseguem salvá-lo dos animais famintos. Enquanto os três discutem diferentes ideias para escapar da situação, Sam olha para fora e vê o céu se abrindo. Ele então percebe que o olho da tempestade está se aproximando e que eles não têm tempo suficiente. Por isso coloca-se em perigo e sai dali para atrair os lobos para longe da cozinha. Ele corre pelo navio abandonado, escapando por pouco dos lobos. Depois de um tempo, ele se junta aos seus amigos, mas neste momento, JD não consegue ficar em pé. Então Sam e Brian trazem um trenó e arrastam o amigo para a biblioteca. Por outro lado, enquanto Jack arrasta Jason pela neve espessa, ele também percebe que o olho da tempestade está se aproximando rapidamente. Sem perder tempo, ele começa a vasculhar a neve em busca de casas. Felizmente, ele encontra uma abertura e joga Jason para dentro antes mesmo dele entrar. Assim que ele fecha a porta, a geada ataca o lugar e congela tudo que toca. Os garotos também chegam à biblioteca a tempo e evitarem a morte por pouco.
Eles então correm para manterem o fogo aceso, pois é a única coisa que pode salvá-los do frio brutal. Jack também tenta desesperadamente acender um fogo e consegue fazê-lo com um fogão aberto. Depois de um tempo, Jason acorda e percebe que todo lugar foi coberto de gelo. Agora, com o olho da tempestade já passado, Jack planeja retornar à sua missão. Jason tenta fazê-lo entender que ainda é perigoso lá fora, mas Jack afirma que não tem tempo suficiente para isso. Naquela noite, os dois dormem em uma tenda e pensam no futuro da humanidade de agora em diante. Jack menciona que os humanos sobreviveram à Era do Gelo muitas vezes, mas se não forem cuidadosos o suficiente, podem ser extintos nesta. Finalmente, após semanas de condições climáticas desastrosas, a Estação Espacial Internacional avista alguns sinais positivos. Eles notam que a tempestade está se dissipando na Europa e veem a Terra completa pela primeira vez em várias semanas. Ao mesmo tempo, Jack também sai da tenda e vê que os céus estão limpos e o sol também saiu. Depois de caminharem um pouco, os dois encontram a Estátua da Liberdade completamente congelada e vários navios que afundaram na água que agora é somente gelo. Eles finalmente chegam a Manhattan depois de suportar dias de dor e sofrimento excrucitantes. No entanto, quando chegam à localização exata da biblioteca com a ajuda de um GPS, eles ficam arrasados ao descobrir que ela foi completamente engolida pelo gelo. Com todas as esperanças agora perdidas, os dois se preparam para irem embora, mas logo notam uma pequena abertura na neve. Sem perder tempo, Jack entra na biblioteca pela abertura e Jason o segue de perto. Os dois então começam a procurar Sunny e, felizmente, depois de um pouco de busca, eles o encontram. Acontece que Sam e seu grupo ainda estão vivos por causa do fogo. Com isso, os dois, pai e filho, finalmente se encontram após semanas de separação em meio àquelas condições climáticas aterrorizantes. Em seguida, a cena corta para o México, onde o vice-presidente é informado que há sobreviventes em Nova York. A notícia o anima e ele anuncia ao vivo na televisão que iniciará uma grande operação de resgate para recuperar qualquer pessoa que esteja presa nos estados do norte. Na cena final do filme, os helicópteros chegam a Manhattan, onde, para sua feliz surpresa, várias pessoas são encontradas vivas. Elas se reuniram nos telhados dos prédios esperando serem resgatadas. Os helicópteros também alcançam Jack e seu grupo, que finalmente são levados para o sul. O filme então termina quando um astronauta da Estação Espacial Internacional olha para a Terra e comenta que o céu está mais claro do que já viu algum dia.